E se houvesse um segredo milenar para viver em paz e com propósito, mesmo em meio às tempestades da vida? Já imaginou ser capaz de lidar com qualquer desafio que a vida coloque em seu caminho? Decepções, traições, dúvidas internas, sem perder a serenidade? Neste vídeo, vamos mergulhar em uma filosofia antiga e fascinante que guiou imperadores, pensadores e sábios, e que pode ser a chave para uma vida verdadeiramente plena e resiliente. Você está preparado para descobrir o poder transformador do estoicismo? Nos tempos antigos, enquanto o mundo pulsava com guerras e intrigas, havia homens que encontraram a calma no meio do caos. Entre eles, Marco Aurélio, o imperador romano que, em vez de se render ao poder e às glórias, buscou a sabedoria e a paz interior. Ele praticava o estoicismo, uma filosofia que ensina a focar no que realmente importa: nossas ações, pensamentos e virtudes. Neste vídeo, vamos explorar como essa mesma filosofia pode guiá-lo. Hoje, mostrando como encarar a vida com coragem, serenidade e propósito. A essência do estoicismo, enfrentando a vida com sabedoria. Imagine uma filosofia tão antiga quanto o próprio conceito de viver bem. O estoicismo, nascido em tempos de imperadores e pensadores, oferece a nós, seres inquietos da modernidade, uma bússola interna para a paz e a sabedoria. No âmago dessa filosofia reside um ensinamento profundo. A verdadeira serenidade não está no que acontece ao nosso redor, mas no modo como decidimos enfrentar esses acontecimentos. Com um olhar para dentro, podemos encontrar a chave para uma vida harmoniosa, longe dos caprichos e das tempestades externas. A jornada do estoicismo começa com a aceitação do que a vida nos apresenta. Uma aceitação não resignada, mas sábia. É como observar uma árvore se curvando ao vento em uma tempestade. Ela não luta contra o inevitável. Ao contrário, ela se adapta e, ao fazer isso, permanece firme. Os estoicos nos ensinam a fazer o mesmo. Não se trata de reprimir emoções, mas de compreendê-las e dominá-las, cultivando uma clareza que só se encontra quando deixamos o caos de fora e buscamos a tranquilidade no nosso interior. Para os estoicos, a vida tinha um propósito claro e ordenado: viver conforme a razão e a virtude. E isso, para eles, era tudo o que importava. Virtude, no estoicismo, é composta de 4 pilares fundamentais: sabedoria, coragem, justiça e moderação. Esses valores não são apenas conceitos abstratos, mas guias práticos para as escolhas que fazemos todos os dias. Ao vivermos de acordo com esses princípios, deixamos de nos desgastar com trivialidades e passamos a focar no que realmente tem valor. Por que isso é importante? Porque ao entender o que realmente importa, somos liberados de distrações e ansiedades. Como se o véu das ilusões se erguesse, enxergamos o mundo como ele é, e não como gostaríamos que fosse. Este é o ponto em que o estoicismo nos desafia a viver plenamente, encarando cada situação como uma oportunidade para fortalecer nosso caráter. Assim, cada decisão que tomamos, cada pensamento que nutrimos, contribui para a nossa paz de espírito, elevando-nos acima das pressões do mundo exterior. É claro que o caminho para viver segundo o estoicismo não é fácil. Requer coragem para enfrentar a si mesmo, para questionar hábitos e para resistir ao conforto do conformismo. Mas, em troca, a recompensa é preciosa: uma mente tranquila, uma vida vivida em harmonia com nossos princípios mais profundos. No fim, o estoicismo nos convida a uma reflexão constante sobre o que realmente nos define. Somos a soma das nossas ações, não das circunstâncias que nos cercam. E ao praticar essa filosofia, aprendemos que cada dia é uma oportunidade para nos tornarmos melhores, para fazermos escolhas mais conscientes e para, como aquela árvore na tempestade, permanecermos firmes diante dos ventos da vida.
O controle está dentro de nós. Os estoicos acreditavam que o segredo para uma vida equilibrada e significativa está em diferenciar aquilo que podemos controlar do que nos escapa. Parece simples à primeira vista, mas esse conceito é a base de uma liberdade que poucos conhecem. Podemos guiar nossas escolhas, nossos pensamentos, nossas reações. O que está além de nosso alcance, as ações dos outros, o desenrolar dos eventos ao redor, pertence ao mundo externo. E é tão inútil tentar controlá-lo quanto segurar água nas mãos. Marco Aurélio, o grande imperador filósofo, praticava essa verdade diariamente, escrevendo para si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Ele, que tinha o mundo aos seus pés, escolheu focar em seu caráter e nas suas reações, pois sabia que ali residia sua verdadeira paz. Essa sabedoria nos lembra que, ao concentrarmos nossas energias no que é genuinamente nosso, não mais nos perturbamos com aquilo que não podemos mudar. O estoicismo, então, é um convite a abandonar o hábito de reclamar e de se sentir vítima do que está fora de nosso controle. Em vez disso, os estoicos nos ensinam a investir em um poder interno, aquele que depende unicamente de nós. E isso não implica ignorar o que nos rodeia, mas lidar com os acontecimentos sem nos abalar, como um rio que flui ao redor das pedras. Esse princípio de controle interno vai além da filosofia. Ele é uma prática diária. Ao acordarmos, somos encorajados a definir uma intenção para o dia, algo que esteja alinhado com nossos valores mais profundos. Cada decisão, por menor que seja, é uma chance de reafirmar nosso comprometimento com essa busca por serenidade e por propósito. Assim, começamos a viver de maneira intencional, escolhendo como reagimos e aonde direcionamos nossa atenção. Claro, esse caminho demanda disciplina e autoconsciência, e talvez seja essa a parte mais difícil de seguir a filosofia estoica. Exige de nós um olhar atento e constante sobre nossos próprios pensamentos e impulsos, para que não sejamos levados por emoções passageiras ou pelo julgamento alheio. É uma vigilância interna que nos afasta das distrações externas e nos coloca em harmonia com o que realmente somos. A força do estoicismo está, enfim, na liberdade que ele nos dá para sermos senhores de nós mesmos. Ao aceitarmos que não temos controle sobre o destino, mas que temos sobre nossas atitudes, deixamos de desperdiçar nossas energias com o que é vão. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força não vem do controle do mundo, mas do controle de nós mesmos. E nessa descoberta, encontramos uma paz que nada mais pode nos oferecer. As 4 virtudes estoicas, pilar da vida plena. No coração do estoicismo reside uma prática que muitos de nós já ouvimos falar, mas poucos realmente dominam: a atenção plena. Em uma época em que nossos dias são preenchidos por distrações e estímulos constantes, parar e se conectar ao presente é quase um ato de rebeldia. No entanto, para os estoicos, esse estado de consciência era essencial para viver uma vida autêntica e alinhada com os próprios valores. A atenção plena para eles não era apenas uma questão de foco, mas uma escolha intencional de estar em harmonia consigo mesmo. Os estoicos acreditavam que a mente dispersa é uma mente vulnerável, facilmente levada por impulsos e influências externas. Ser atento significa, acima de tudo, estar consciente de nossas ações e das razões por trás delas. Assim, cada passo, cada palavra, cada decisão passa a ser moldada por um propósito. É como se cada momento fosse uma tela em branco esperando para ser preenchida com os traços de nossa virtude e caráter. A vida se torna mais rica, mais clara, pois sabemos que cada escolha é nossa, e isso nos afasta de arrependimentos e de uma existência vivida no piloto automático.
Exercer a atenção plena, no entanto, exige mais do que a intenção de estar presente. Demanda disciplina para resistir à pressa, ao desejo de responder sem pensar, à tentação de seguir o fluxo sem questionamentos. Os estoicos nos encorajam a observar nossos pensamentos e sentimentos sem deixar que eles tomem o controle de nossas ações. É uma prática constante de auto-observação, que, embora simples na teoria, é desafiadora na prática. Mas, ao mantermos a atenção plena, ganhamos uma compreensão mais profunda do que somos e do que realmente queremos. Para os estoicos, essa prática não significava fugir das emoções, mas compreendê-las. Sentir raiva, tristeza ou alegria faz parte da experiência humana, e eles não negavam isso. Mas, ao invés de se deixarem ser dominados, os estoicos buscavam a consciência de que esses sentimentos são passageiros, como nuvens que atravessam o céu. Eles nos ensinaram que, ao observar nossos sentimentos e impulsos com certo distanciamento, encontramos uma liberdade única, a de não sermos escravos de nossas emoções. Na rotina estoica, essa atenção começa logo pela manhã. Antes de se deixar levar pelas demandas do dia, é importante refletir sobre o que queremos alcançar e como desejamos responder aos desafios que possam surgir. Esse breve momento de introspecção é o que nos permite agir com intencionalidade, em vez de sermos reativos ao que quer que o mundo nos jogue. E ao encerrarmos o dia, um novo momento de reflexão. O que fizemos bem? Onde podemos melhorar? Assim, o dia é lapidado e nossas ações se tornam passos em direção a uma vida mais plena e consciente. Por fim, a atenção plena é uma maneira de nos conectarmos a algo maior do que o imediato. Ao vivermos com propósito e refletirmos sobre nossas escolhas, nos afastamos do caos e cultivamos uma serenidade que é, em si, um ato de virtude. Pois, ao estarmos presentes, garantimos que cada momento seja vivido como uma obra de arte que reflete o melhor de nós mesmos. O legado de Marco Aurélio, um exemplo vivo de estoicismo. A filosofia estoica propõe que, ao invés de resistirmos ao inevitável, devemos abraçá-lo como parte essencial de nossa jornada. Para eles, a aceitação da realidade era a chave para uma vida sem sofrimentos desnecessários. E é nessa aceitação que encontramos o segredo da resiliência. Não uma conformidade passiva, mas uma força silenciosa que surge ao nos adaptarmos ao que não podemos mudar. Para os estoicos, aceitar não é desistir. É entender que muitas vezes a verdadeira vitória é manter a calma em meio ao caos. Marco Aurélio, em suas meditações, falava sobre a importância de aceitar as coisas como elas são, sem tentar moldá-las de acordo com nossos desejos. Ele sabia, como poucos, que a realidade é indiferente aos nossos caprichos e que lutar contra o inevitável é perder tempo e energia. Aceitar o que está fora do nosso controle é, paradoxalmente, um ato de liberdade. E ao focarmos no que realmente depende de nós, nossas atitudes e escolhas, deixamos de lado o peso de tentar dominar o que não nos pertence. Essa resiliência não nasce da noite para o dia. É construída pouco a pouco, a cada desafio enfrentado, a cada vez que escolhemos reagir com serenidade em vez de com desespero. Ao nos prepararmos para enfrentar as adversidades com um olhar estoico, desenvolvemos uma força interna que nos sustenta. É como uma rocha que, mesmo em meio às ondas, permanece firme. Os estoicos nos mostram que a vida é feita de incertezas e que, ao aceitar isso, nos libertamos do medo que vem com a expectativa de controle absoluto. A prática da resiliência estoica envolve uma revisão diária, um momento de reflexão em que avaliamos o que podemos fazer melhor. Para os estoicos, cada dia era uma oportunidade de crescimento, um degrau a mais na escada do autoconhecimento.
Eles cultivavam a ideia de que a vida é uma série de testes e que, ao enfrentá-los com sabedoria e tranquilidade, nos tornamos mais fortes. Assim, aprendemos a ver os desafios como parte do processo de nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. A aceitação estoica, no entanto, não é fria nem distante. Ela é acompanhada de compaixão por nós mesmos e pelos outros. Ao entendermos a fragilidade e a imperfeição humana, deixamos de ser tão críticos e nos permitimos o espaço para errar e aprender. A aceitação nos dá serenidade e a resiliência nos dá força para recomeçar quantas vezes forem necessárias. Em última análise, a prática estoica de aceitação e resiliência nos convida a viver com leveza, a deixar de lado o fardo do perfeccionismo e a abraçar a impermanência da vida. Cada momento se torna uma chance de reafirmar nosso compromisso com a paz interior, de transformar as dificuldades em degraus e de entender que o verdadeiro poder está em ser firme diante das tempestades. Como o estoicismo pode transformar sua vida. Imagine-se ao final de um dia comum diante do espelho. Seu rosto reflete os desafios vencidos, os sorrisos dados, as palavras trocadas. Mas além do reflexo que seus olhos alcançam, existe outra face, a face de quem você se esforça para ser. Para os estoicos, a virtude era o guia essencial, uma espécie de norte inabalável que, silenciosamente, orienta cada escolha e ação. Esse conceito de virtude, ao contrário do que pode parecer à primeira vista, não carrega peso moralista. É, antes de tudo, um compromisso consigo mesmo, uma prática delicada e constante de se aproximar da melhor versão de si próprio. A virtude, para os antigos estoicos, tem suas raízes nas 4 qualidades que consideravam fundamentais: a coragem, a justiça, a sabedoria e a temperança. Porém, não pense que esses conceitos vêm com a rigidez de regras imutáveis. São, na verdade, princípios flexíveis que se adaptam ao caráter de quem os vive. A coragem, por exemplo, pode se manifestar no ato grandioso de enfrentar um desafio externo, mas também no simples gesto de ser honesto consigo mesmo. Já a justiça não é somente uma ideia de equilíbrio entre certo e errado. É a prática diária de tratar o outro com empatia, reconhecendo nossa própria humanidade no olhar do próximo. A sabedoria, talvez a mais preciosa das virtudes, é a chave para interpretar o mundo com discernimento. Ser sábio, aos olhos estoicos, é ver as coisas como realmente são, sem a distorção dos desejos ou dos medos. É aquela sensação, quase misteriosa, de compreender as nuances dos eventos e das intenções alheias, aceitando que nem tudo precisa de uma resposta ou de uma correção. Assim, ser sábio é um ato de humildade, um reconhecimento de que há muito mais além de nosso controle do que nosso ego é capaz de admitir. A última virtude, a temperança, aparece como uma espécie de compasso que ajusta e modera todos os outros impulsos. Em um mundo que constantemente nos empurra para o excesso, seja de emoções, de reações ou de desejos, a temperança oferece um refúgio de serenidade. Ela nos ensina que não precisamos absorver tudo, que podemos escolher o que carregamos conosco. Assim, a temperança não é uma contenção, é antes um caminho para a liberdade. É o espaço entre o impulso e a ação, onde a escolha verdadeira acontece. Porém, a prática da virtude é uma jornada, e essa jornada não tem fim. Há dias em que todos esses princípios parecerão distantes, como estrelas num céu nublado. Mas, no estoicismo, isso é justamente parte do processo. O crescimento não reside em uma linha reta, mas em uma espiral que nos leva de volta ao início, apenas para que possamos ver, uma vez mais, que ainda temos muito a aprender. A virtude não é uma conquista, é uma escolha renovada a cada manhã, um passo que damos na direção de quem desejamos nos tornar.
Além disso, essa busca por virtude não exige perfeição. Os estoicos compreendiam que, assim como as estações mudam, nós também oscilamos. Haverá momentos de falha, de impulso, de arrependimento. Mas, ao invés de ver esses instantes como fraquezas, eles nos incentivam a tratá-los como oportunidades para um novo começo. Cada erro, cada tropeço é um lembrete de que estamos vivos, aprendendo, crescendo. A virtude não elimina o erro, ela o abraça e o transforma em força. Talvez o aspecto mais fascinante da virtude estoica seja a serenidade que ela traz. Ao nos comprometermos com essa prática, nos libertamos da necessidade de aprovação externa. A virtude é uma jornada solitária, mas não solitária no sentido de isolamento. Ela é o tipo de solidão que nos permite ficar em paz na nossa própria companhia. E ao fazermos isso, nos tornamos mais capazes de dar ao mundo o que há de melhor em nós. Não porque buscamos aplausos, mas porque essa generosidade de espírito é, em si, um reflexo da virtude que cultivamos. Ao final do dia, quando a quietude se instala, o estoico se pergunta não apenas o que fez, mas por que fez. Ele reflete sobre o que foi bom, o que poderia ter sido melhor e, acima de tudo, o que pode aprender com aquilo que aconteceu. É uma meditação silenciosa, uma espécie de conversa interna que nos aproxima de nós mesmos e de nosso propósito. O estoico sabe que o caminho da virtude é longo e que nunca se chegará a um ponto final. Mas isso, paradoxalmente, é o que torna a jornada fascinante e cheia de significados. Ao abraçarmos a virtude como uma prática diária, encontramos em cada gesto, em cada pensamento, uma oportunidade de refinamento. Não porque a perfeição seja possível, mas porque no esforço de nos aproximarmos dela, nos tornamos mais humanos, mais conscientes. No final, o estoicismo nos oferece uma verdade simples, mas profunda. Viver uma vida virtuosa é, em